Pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel de português, dando sequência às nossas aulas na ferramenta digital. Hoje a gente vai ter nossa aula de fonética e acentuação, né? Parece um pouco daquela aula de acentuação que todo mundo está acostumado a ter na escola, onde que vai o acento tal, onde que vai o outro, o que é o circunflexo, mas a gente vai trabalhar hoje um passo atrás. Esse passo atrás é que vai ser importante para a gente entender por que essas regras acontecem do jeito que elas acontecem, beleza? Então, a gente vai começar primeiro entendendo como que é formada uma palavra. A sílaba é a unidade da palavra, né? Então, a gente sabe, todo mundo sabe isso, que as palavras elas podem ter uma ou mais sílabas. E são essas sílabas que vão formando a palavra, né? As sílabas têm que ter pelo menos uma vogal. A sílaba mais comum que tem em português é uma consoante e depois uma vogal. Mas o que é vogal e o que é consoante? Vamos começar a entender. Primeiro, a vogal ela é quando a gente faz um som que sai da nossa garganta, né? O pulmão empurra o ar pelo nosso, que a gente chama sistema de produção da fala, né? Sistema articulatório. Quando o ar passa sem nenhum bloqueio, passa direto, são as vogais. Então, em português a gente tem A, E, I, O, U. Podem ver que não é o simples A, E, I, O, U, né? Porque a gente tem as duas vogais abertas, o E e o O junto. Podem ver quando vocês façam isso, podem testar aí em casa. Quando vocês fazem o som só das vogais, o ar ele passa direto pela sua boca. Ele vai direto da garganta para fora da boca, né? Não tem nenhuma obstrução, como a gente fala. E por que eu estou falando isso? Porque as consoantes, por sua vez, são aqueles sons que o ar passa, mas ele bate em alguma coisa. Ele encontra um obstáculo, uma obstrução no caminho dele para sair pela sua boca, né? Então, podem testar em casa também. Façam a letra P. Quando vocês fazem o som da letra P, vocês percebem que tem um momento em que os seus lábios estão totalmente fechados e o ar encontra resistência para sair da boca. Ele só consegue sair da boca e produzir a letra P quando a gente abre os lábios de novo. A mesma coisa para outros sons, ok? Além da vogal e da consoante, a gente também tem as semivogais. O que são as semivogais? Elas são principalmente as vogais I e U, só que elas não acontecem como uma vogal plena. Elas não têm um som que pode existir de forma independente. Elas vão estar sempre ligadas a uma outra vogal que vai ser o som forte daquela sílaba. Ok? Como que a gente vai diferenciar então as vogais? As vogais elas se diferenciam pela posição em que a sua língua está dentro da boca. Se a língua estiver mais para frente, a gente vai produzir as vogais E, I, E por aí vai. U, né? Se a língua estiver mais para trás da boca, a gente vai produzir o A, o O, né? Essas vogais que a gente chama de anteriores. Além disso, o formato dos lábios. Então, para a gente fazer o A, E, I, a gente mantém os lábios, né, retos um em relação ao outro, né? Então, eles ficam com diferentes aberturas mais retos. Para a gente fazer o O e o U e o O também, a gente arredonda os lábios, né? A gente faz um círculozinho assim com os lábios. E a própria abertura da boca. Então vocês podem testar em casa. Começa fazendo a letra A e vai mudando a posição que a sua boca fica aberta, né? Você começa num A, se você fecha um pouquinho vira um E, I, né? Conforme a gente vai abrindo ou fechando a boca, a gente vai fazendo diferentes vogais, tá? Para as consoantes, aí a gente tem uma diferença. Lembra que elas tinham um certo obstáculo para passar o ar, né? O ar ele vinha da garganta e encontrava alguma coisa no meio do caminho e depois ele passava. Então, a primeira característica de toda consoante é o ponto em que essa obstrução acontece, né? O ponto de articulação. Então, vocês podem fazer aí de novo a letra P. Faz o P. O lugar onde o ar para e depois ele segue é nos dois lábios, lábio de cima e lábio de baixo. Mas se você faz a letra F, faz um F aí. É o dente de cima com o lábio de baixo. Se você faz a letra R, você percebe lá no fundo da garganta
o ar batendo entre o seu palato mole, né, o céu da boca, aquela parte de trás do céu da boca, e a sua língua. E por aí vai. A gente tem vários pontos de articulação dentro da nossa boca e na garganta também, que fazem o ar ser obstruído nessa passagem. Além do ponto, ou seja, do lugar onde o ar é obstruído, tem o jeito desse ar passar, né? Como que esse ar vai passar? Ele vai passar com um pouquinho de obstrução mais frequente, ele vai parar e depois abrir. Como é que vai ser isso, né? Então vocês podem ver isso quando a gente tem, por exemplo, um T, né? O T, façam aí em casa para vocês verem. T. O T, a língua, ela encontra com o dente, né? Ela dá como se fosse um tapa atrás dos dentes superiores, os dentes de cima, né? Se você fizer um som comum, que é aquele TH do inglês, é o... A gente tem a mesma língua e o mesmo dente na mesma posição. O que diferencia? Quando a gente faz o T do português, a gente fecha completamente a passagem do ar. E quando a gente faz o TH do inglês, a gente deixa o ar passar um pouquinho, ok? A última característica, por sua vez, é a vibração das cordas vocais, enquanto a gente faz um som ou outro. Isso aí vocês podem testar em casa também. É a diferença, por exemplo, entre o F e o V. Qual que é a diferença entre eles? Façam aí um som de F bem comprido com a mão de vocês colocada aí no pescoço. Podem fazer. Nenhuma vibração, certo? Agora faz a mesma coisa, só que vocês vão fazer o som do V. Pode fazer aí. Percebe que tem uma vibração nas cordas vocais? É essa vibração que vai diferenciar a consoante F do V. Então essas três características, onde o ar é obstruído, como ele é obstruído e se eu vibro ou não as minhas cordas vocais, é o que vai caracterizar aqui a minha consoante, tá? Lembrando aqui, galera, que tudo isso aqui que a gente está falando tem a ver, por enquanto, não é com as letras escritas, mas é com os sons que a gente produz, tá bom? Com a nossa voz. Por fim, a semivogal. A semivogal vai ser muito parecida com a vogal. De novo, eu só coloquei aqui para mostrar que ela é uma vogal fraca. Então, ela vai sempre vir acompanhando uma vogal. Ela não existe sozinha, tá bom? A gente já vai ver nos exemplos, a gente vai conseguir entender exatamente como é que ela funciona. Vamos aqui entender como que se dão os encontros dessas diferentes vogais, consoantes. O encontro normal, que a gente conhece, é uma consoante com uma vogal. Então, se eu tenho a consoante K, né, que a gente representa com um C, se a gente tem essa consoante e a gente tem a vogal A gente vai ter o som K, né? Vai ter uma sílaba. Já é por si só um encontro de sons. Só que o que a gente vai enfocar aqui é nos encontros de sons do mesmo tipo. Os encontros de vogais, que a gente vai chamar de encontros vocálicos, e os encontros de consoantes, que a gente vai chamar de encontros consonantais. Então, os encontros vocálicos são dois, o ditongo e o tritongo. São exatamente nesses casos aqui que a gente vai ver o encontro de uma vogal com uma semivogal, né? Então, se eu escrevo, por exemplo, cauda, né? Cauda, o rabo de um bicho, rabo de qualquer animal. A gente vai ter aqui a vogal A e a gente vai ter esse sonzinho do U aqui. Então, façam aí em casa para vocês perceberem. Cauda, cauda. Vocês vão ver que o A ele é mais forte do que o U na hora de construir. Por quê? Porque aqui em cauda, esse A ele é uma vogal, mas esse U é uma semivogal, ok? Então é por isso que a gente vai poder ter esse encontro aí. E vocês percebam, eles estão na mesma sílaba. Estão na mesma sílaba. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que eles são feitos com o mesmo impulso do ar saindo da nossa boca, né? Eu não preciso falar ca-u-da, eu vou falar cau-da. Então, a gente tem duas sílabas aqui.
O ditongo, então, vai ser o encontro de uma vogal com uma semivogal. O que é o tritongo? O tritongo é o encontro de uma vogal com duas semivogais. Vai acontecer muito raro isso aqui, pouquíssimas palavras, né? Mas a gente tem alguns exemplos aqui, como por exemplo, o nome do país, Uruguai. Uruguai. Aqui no finalzinho do Uruguai, vocês podem ver, a gente vai ter o A, que é a vogal mais forte, né? Que é a vogal propriamente dita, e a gente vai ter o U e o I com um som fraquinho, né? Quase como que só apoiando esse A. Então, Uruguai, né? Vocês podem ver que a gente abre a boca no máximo quando está falando a letra A, né? Está fazendo o som da vogal A, e não quando a gente está fazendo as semivogais. É como se esse aqui estivesse subindo para chegar lá no som pleno, o A é o som pleno e o I vai descendo para acabar a palavra. Tá bom? Então, o ditongo e o tritongo são os nossos encontros vocálicos. Por sua vez, o encontro consonantal é sempre que a gente tiver duas consoantes e na hora da gente pronunciar aquela palavra, a gente ouvir o som das duas. Então, vamos nos exemplos aí. A gente pode usar a própria palavra exemplo. Ó, exemplo. Né? Quando a gente faz aqui o nosso exemplo, a gente tem 3 sílabas. Exemplo. Né? São 3 saídas de ar da nossa boca. Aqui no plo, o que a gente tem? Ó, 2 consoantes, uma ao lado da outra. E a gente ouve o som das duas. Exemplo. É como a gente fala, né? Exemplo. Sai um P e sai um L no mesmo impulso de som. Isso aqui é o que a gente vai chamar de encontro consonantal. A gente vai ver que na língua portuguesa existem vários momentos em que as letras das consoantes se encontram. Esse encontro consonantal aqui, como eu estava falando, é o encontro dos sons das consoantes. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma coisa que é totalmente diferente do encontro consonantal, que é o dígrafo. O que é o dígrafo? O dígrafo é quando a gente tem 2 letras de consoante, mas elas têm apenas um som, e não os 2 sons que a gente conseguiu ver aqui no exemplo. O que a gente vai ter aqui? Por exemplo, a palavra cheio. Quando a gente tem a palavra cheio, qualquer criança de 6 anos vai olhar aqui e vai falar, bom, aqui tem 2 consoantes, né? A gente tem o C e a gente tem o H. Só que o C e o H, eles têm apenas um som. Por isso a gente não vai chamar de encontro consonantal. Porque se tem só um som, ele é como se fosse apenas uma consoante, né? Qual que vai ser o som dele aqui? Vai ser o som que a gente escreve na linguística, é um Szinho comprido aqui, mas que é como se fosse o som do nosso X, né? Cheio. Cheio é o som do nosso X, tá bom? Portanto, aqui a gente vai ter o nosso dígrafo. Além do dígrafo, do ditongo, do tritongo, do encontro consonantal, a gente vai ver também o hiato. O que é o hiato? Do mesmo jeito que o dígrafo, ele é um encontro consonantal, que não é bem um encontro consonantal, o hiato é um encontro de vogais que não é nem um ditongo, nem um tritongo. Vamos ao exemplo aqui. Se a gente tem a palavra saúde, saúde, percebam aí quantas vezes o ar sai da boca de vocês. A gente fala saúde, a gente não fala saúde, né? Esse A e esse U não são um ditongo, que nem aqui na palavra cauda, né? O que eles são? Eles são um hiato. Como é que a gente vai saber que isso aqui é um hiato? Porque é quando a gente tem 2 vogais se encontrando na palavra, mas elas estão em sílabas separadas. Sílabas separadas. Então, se o meu ditongo e o meu tritongo precisavam estar na mesma sílaba, aqui no meu hiato tem que estar em sílabas
separadas. Ok até aqui? Então o que a gente percebeu é, as nossas palavras todas são formadas por sílabas, né? Que são essas unidades do som que sai num único impulso de ar. Essas sílabas são formadas por vogais, consoantes e semivogais. E essas vogais e consoantes às vezes se encontram. Se as vogais estão com os semivogais na mesma sílaba, é o ditongo ou o tritongo. Se as consoantes estão na mesma sílaba e eu ouço o som de ambas, é um encontro consonantal. Se eu vejo duas consoantes, mas eu tenho um único som, vai ser o dígrafo. E se eu vejo duas vogais, mas elas estão em sílabas diferentes, ou seja, em impulsos de ar diferentes, a gente vai chamar de hiato. Tudo bem até aqui, né? O que a gente vai ver daqui para frente? A gente vai perceber que quando a gente pronuncia essas palavras, as sílabas não têm sempre o mesmo peso, a mesma força na hora da pronúncia. E é isso, lembra que eu falei lá atrás, que a gente ia entender o porquê das regras de acentuação? É isso que vai explicar as nossas regras de acentuação. Vem comigo então. Primeira coisa que a gente precisa entender é tonicidade. O que é tonicidade? É a diferença do que é átono para o que é tônico. Átono e tônico são praticamente sinônimos de fraco e forte. Então, falou sílaba tônica, a gente falou da sílaba forte. Falou da sílaba átona, a gente falou da sílaba fraca. Todas as palavras que têm mais de uma sílaba vão ter uma sílaba forte e todas as outras vão ser fracas. Ou seja, uma sílaba tônica e todas as outras vão ser átonas. Em português, a gente só tem 3 formas em que isso acontece. São as que eu vou mostrar aqui agora. Vamos ver nossos exemplos. A gente vai ter a palavra batata. Fala aí, com você aí em casa, fala a palavra batata. Batata. Qual que é a sílaba mais forte? Se você falou que é a sílaba do meio, esse tá, aí você acertou, né? Inclusive tem uma dica que alguns professores dão, que é você prolongar a palavra como se você estivesse gritando. Então você pode falar assim, batata, né? Que nem quando você chama alguém longe assim, fulano, né? A sílaba que você prolongar é a sílaba tônica. Então, batata, a sílaba tônica é tá. A gente tem uma palavra, por exemplo, como arroz, né? Arroz, a sílaba tônica é ros, né? Arroz. Ó, se você chamar gritando, você vai ter a sílaba prolongada, o ros. E a gente tem palavras como pálido. Você vai falar assim, professor, mas aqui já tem acento. Aí fica fácil de saber. Não. A gente vai ver o acento depois e aqui eu vou explicar por que ele aparece. No pálido, fica bastante claro que a sílaba forte é pá, certo? Então, a gente tem 3 posições aqui diferentes. Por que 3 posições? Porque para a gente pensar na tonicidade das nossas palavras, a gente vai contar a sílaba tônica, a forte, de trás para frente. Ou seja, do final da palavra para o começo dela, ok? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter a sílaba tá, a outra sílaba tá, que a gente sabe que é a tônica, e a sílaba ba, que é a primeira sílaba. Em arroz, a gente vai ter a sílaba ros e a outra sílaba a, tá? Eu não falei o R, porque a gente está pensando em som, tá, pessoal? Por enquanto, apenas a fonética nos interessa, só os sons das palavras. E pálido, a gente tem a sílaba do, a sílaba li e a sílaba pá. Tudo certo até aqui? Vamos contar então. De trás para frente, batata, a sílaba tônica não está na primeira, ela está na segunda sílaba. Arroz, a sílaba tônica está na primeira sílaba. Pálido, vamos contar, não está na primeira, não está na segunda, ela está na terceira sílaba. Ok? Como é que a gente vai chamar esses 3 casos, então?
a gente vai chamar o caso que está na primeira sílaba de oxítona. Oxítona, então, é quando a sílaba tônica cai na primeira sílaba, de trás para frente, né? Ou seja, na última. Quando cai na segunda, a gente vai chamar de paroxítona, né? Ou seja, na segunda sílaba de trás para frente, na penúltima sílaba. E quando cair na terceira, a gente vai chamar de proparoxítona. Proparoxítona. Ok? Que é quando ela vai cair na terceira de trás para frente, ou seja, na antepenúltima. Professor, e se cair na quarta? Não tem como. Na língua portuguesa, por causa do processo nosso de formação, da história da nossa língua, as nossas sílabas tônicas só chegam até a terceira. Outras línguas têm sílaba tônica na quarta, na quinta, na sexta, na décima até, né? O português ficou só até a terceira. O padrão, o básico da nossa língua, o que é mais confortável para a língua portuguesa, isso mesmo sem a gente perceber, é uma coisa que a gente meio que sabe intuitivamente, porque a gente fala português, é a paroxítona. Ela é meio nosso padrão da língua, tá? E as outras a gente vai ver como é que funciona. Agora, qual que é a relação, então, dessa tonicidade, ou seja, uma questão fonética, uma questão do som da nossa língua, com a acentuação? Aí sim, a acentuação que ela é gráfica, ou seja, ela está ligada à língua escrita. A relação entre elas é a seguinte, acabei de falar, o nosso padrão da língua portuguesa é a paroxítona. Ela é o que a gente está mais acostumado, que é mais confortável para a gente fazer. Então foram sendo criadas várias e várias regras de acentuação para apontar a sílaba tônica, ou seja, a mais forte, na hora de escrever as palavras, de modo que a gente não fique confuso em como pronunciar, né? Inclusive, vamos pegar o nosso exemplo aqui, ó. Se eu escrevo pálido sem o acento, leia como se você não conhecesse a palavra. Você vai perceber que dá vontade de falar como se fosse pálido e não pálido, né? Então, a palavra pálido, para ficar com a sílaba tônica correta, a gente coloca um sinal indicando que ela é uma proparoxítona. Tá bom? Como que a gente vai saber onde coloca, então? Quais são as regras? É o que a gente vai ver nesse exato momento. Vamos começar pelas regras das oxítonas. Vamos lá. Então, as oxítonas, a gente acabou de ver, são aquelas que têm a sua última sílaba forte, a última sílaba tônica. A pergunta nossa aqui é quando eu devo acentuar, então, essa última sílaba tônica. Vocês vão ver que todas as regras aqui, tanto as que acentuam quanto as que não acentuam, elas são sobre a última sílaba, como termina aquela palavra, justamente porque a oxítona, ela é a última vogal sendo a tônica, sendo a forte. Beleza? Então, as oxítonas, elas serão acentuadas quando terminadas em, olha lá, quais sons, galera? O A, então quando a gente tem palavras tipo maracujá, termina com a sílaba tônica, a forte, é a última, vou colocar o acento, maracujá. O que vale para o A, vale quando eu acrescento um S, fazendo um plural. Então, maracujá ou maracujás, ambas têm acento. Para o E, a mesma coisa. Se eu tenho uma palavra como café, que o meu E ele é aberto, né? Mas é o E. Café, eu vou acentuar porque ela também é oxítona. A mesma coisa se eu colocar no plural, cafés, né? Vai ser a mesma lógica. E, por fim, as oxítonas terminadas com O, como, por exemplo, complô. Complô, né? Um motim, um conluio,
né? Um esquema. Então, complô termina com o, a tônica está justamente na última sílaba, vai ser acentuada. Como o meu o aqui, ele é um o fechado, né? É complô, não é compló, a gente vai colocar o acento circunflexo, né? Lembrando aí dos tipos de acento que a gente tem, o circunflexo e o agudo. Vou anotar aqui só para a gente não esquecer. Circunflexo e o agudo. Por fim, a gente fica com as palavras terminadas em, como além, né? Então, além, a tônica cai na última sílaba, lem, e ele vai ser acentuado. Essas palavras que terminam em m, além, também, e por aí vai, outrem, por aí vai, elas vão, sempre no plural, ganhar um ns, né? O m não pode terminar, só algumas palavras são terminadas com n. Então, se eu tiver aléns, também a gente vai manter a acentuação. Então, o s, nesses casos aqui, não altera a nossa acentuação. Essas oxítonas são acentuadas quando terminam em. Aí tá tranquilo. Eu sei, terminou com a, e, o, em, o som está na última sílaba, eu vou colocar um acento. Agora, quando elas não são acentuadas, quando as oxítonas nunca recebem acento, não recebem acento em palavra terminada com i. Por exemplo, sagui, aquele macaquinho. Sagui não é acentuado. Vou até tirar os dois pontos aqui para não confundir. Sagui não é acentuado, tá bom? Vale a mesma coisa para o plural? Vale. Ok? Terminadas com u. Tatu, outro bicho aqui. Tatu não é acentuada. Se ficar no plural, mesma coisa. Palavras terminadas com a, e, o. Então vocês lembram do a, e, o lá em cima? Só que depois deles vem um z, ou seja, as, es, os, né? Vou dar um exemplo aqui. Mordaz, mordaz, um adjetivo aqui, ó. Mordaz, não recebe acento. E assim por diante. Esses aqui seguem a mesma regra. Aqui, quando termina com z, a regra do plural não vale. Não vale porque se eu tenho uma consoante, eu teria que colocar um es aqui para fazer o meu plural. Então essa regra aqui, a gente não vai colocar o plural que nem nas outras. Por fim, palavras terminadas em on. Marrom, por exemplo, não recebe acento. Terminadas em comum, por exemplo, não recebem acento. Então, dentro das nossas oxítonas, lembrando que oxítona é última sílaba acentuada, ou seja, tônica, última sílaba tônica. As que recebem o acento gráfico, o sinal na hora de escrever, a, e, o, em. As que jamais recebem i, u, as, es, os, ok? Essas são as nossas regras das oxítonas. Vamos ver então as paroxítonas. Pessoal, paroxítonas então, são aquelas que vão ter a segunda sílaba de trás para frente, ou seja, a penúltima sílaba tônica, forte, certo? Quando que ela vai acontecer? Ela vai acontecer nesses casos aqui. Como eu tinha falado para vocês, a paroxítona ela é o padrão da língua portuguesa moderna. Podem perceber que tudo que a gente vai ver aqui são palavras que elas não são originárias da língua portuguesa. São palavras que são empréstimos de outras línguas, palavras que vêm do grego, do latim, né? Mas palavras que não são do próprio português, porque o nosso português considera a paroxítona como padrão, ok? Então, para começar, a gente tem palavras terminadas em que é esse a com o til em cima. Exemplo, imã, né? Imã, que negócio que cola na geladeira, assim, né? Para deixar um recado. Imã. Imã, vocês podem ver as duas sílabas aqui, ó, que na nossa oxítona não precisava mostrar, mas estão aqui as duas sílabas, ó.
I é uma sílaba só, sozinho. Mã é a outra sílaba. Última, penúltima. Tá certinho. Imã, ou o plural dele também. Imãs. Ok? Ão. Palavras terminam com ão, como por exemplo, órgão. Órgão, né? Um departamento do governo, aí é um órgão do governo. Ok? Se órgão, se essa palavra terminada em ão tiver o plural só com S, também mantém. Órgãos do governo. Órgãos. Tá bom? Terminadas com I, por exemplo, táxi. Táxi. Ganha acento táxi, ok? Termina com I, é paroxítona. E se estiver no plural, também ganhou acento do mesmo jeito, não tem mistério. Palavras terminadas com us. Olha aí, uma que está muito em voga, a palavra vírus. Vírus, né? Vírus tem acento no I. É uma paroxítona, ó, essa aqui é a última sílaba, penúltima sílaba, ela é forte, é vírus, não é virus, né? Tem plural, vírus? Qual é o plural de vírus? É vírus mesmo, né? Palavras terminadas em S, em português, não mudam a sua forma no plural, ok? Palavras terminadas em ou uns, como por exemplo, álbum. Álbum. A palavra não é álbum, ela é álbum, então ela é uma paroxítona, vai ser acentuada porque termina em Da mesma forma que nas oxítonas, terminou em M, o plural às vezes vai para N. Mantém a regra da mesma forma. Álbuns com N, agora no plural, mas continua com o acento na paroxítona. On, e daí o seu plural, ons também. Próton, por exemplo, a turma que já está aí firme na química. Próton, nêutron, terminou com on, ou o seu plural, prótons, nêutrons, vai ganhar o acento aqui na paroxítona. Terminados com PS, esse aí é a turma que gosta de academia vai saber, né? O nome dos músculos do corpo. Então, por exemplo, tríceps. Tríceps termina com PS, né? O acentinho vai aparecer ali. Bíceps, mesma coisa, olha lá. Então, terminou com PS, paroxítona, vai ganhar o acento. Terminadas com R. R, como por exemplo, mártir. Mártir, né? Aquele que sacrifica por uma causa. O mártir vai ser acentuado aqui, ó. É a sílaba mar. Terminado com X, também muito comum em partes do corpo, como tórax. Tórax, né? Tem lá o meu acento no O. Tórax. Terminou com N, aí são pouquíssimas palavras, tá, galera? Na língua portuguesa, pouquíssimas palavras terminam com N. Mais uma que vocês vão encontrar, inclusive nos estudos de língua portuguesa, é a palavra hífen. Hífen, né? A sílaba tônica é o I, aqui, H-I, vai ganhar o acento. Por fim, terminado com L, como por exemplo, móvel, o móvel de casa aí, né? Terminou com L, a sílaba tônica é móvel, não é movel, né? Vai ganhar o acento. E qualquer ditongo, pessoal, qualquer ditongo, se tiver paroxítona e a última sílaba for um ditongo, vai ser acentuada. Então é aqui que a gente vai ver coisas como, por exemplo, um nome, acácia, né? É o nome de uma árvore, nome de gente também. Acácia, olha lá, o K é a sílaba tônica, acácia, né? O IA aqui, ó, vamos lembrar do que a gente tinha falado mais cedo? Olha lá, o I é uma semivogal e o A é que é a nossa vogal plena. Tá claro? Então, paroxítonas terminadas em ditongo aqui são acentuadas. Olha lá, só para a gente retomar. E o seu plural. Ão e o seu plural. I e o seu plural. Os, aí é só os mesmo. E o seu plural.
On, com N, tá pessoal? Com N, tipo próton, nêutron. E o seu plural. PS, fazendo aquele som de ps. R, X, N e L, além dos ditongos, ok? A paroxítona terminou com algumas dessas partículas, pode acentuar, porque a penúltima sílaba ela é a tônica. Perfeito? Vamos para a nossa última, então, classificação das sílabas tônicas. São as proparoxítonas. Proparoxítonas, qual é a regra de acentuação? Todas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ah, mas não importa com que ela termina? Não importa. Toda proparoxítona é acentuada. Aí a gente volta naquele exemplo que a gente usou mais cedo. Olha lá a palavra pálido. Pálido era uma proparoxítona. E é por isso que a gente precisava colocar o acento nela. Se a gente não colocasse o acento em pálido, ia aparecer uma paroxítona, ia aparecer pálido, né? Então tá aqui, ó. Pálido é a terceira, ó, primeira, segunda, terceira de trás para frente, ou seja, a antepenúltima, né? Antepenúltima sílaba tônica. Pálido. Tem uma outra palavrinha, já para citar o exemplo que a gente está usando aqui o tempo todo. A própria palavra oxítona. A palavra oxítona, olha lá as sílabas. O na é a primeira, o to é a segunda, o xi é a nossa terceira sílaba de trás para frente. Por isso que oxítona, paroxítona e proparoxítona são acentuadas, porque todas elas são proparoxítonas. Tudo bem? Vimos então as nossas 3 regras de acentuação. Como acentuar as especificidades das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Ou seja, daquelas palavras que têm a sílaba mais forte, a sílaba tônica, na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Ainda existem alguns casinhos de acentos diferenciais. Esses acentos diferenciais, eles eram muito mais comuns na nossa língua. Mas alguns anos atrás, houve o Acordo Ortográfico 1990, que fez algumas alterações e reduziu eles ao máximo. Então, para evitar qualquer dúvida, eu vou mostrar os casos em que ele acontece e não acontece. Onde ele acontece, ó, acontece tem e tem, vem e vem. Alguns de vocês já devem saber qual é a diferença entre um e outro, né? Os dois são verbos, é o verbo ter e o verbo vir, né? Qual que é a diferença? É que o tem sem o acento é o singular. Ele tem, ela tem. Com o acento é o plural. Eles têm, elas têm. A mesma coisa vale para o vem. Sem acento é ele, vem, singular. Com acento, eles vêm, plural. Ok? Antigamente, palavras que tinham um acento, porque tinham as vogais dobradas aqui, ó, fazendo um hiato, a gente também acentuava. Hoje em dia não acentua mais. Essas duas palavras aqui estão totalmente corretas. Creem, eles creem em Deus, e voo. Vou pegar um voo para o Rio de Janeiro, para onde quiser. Tá bom? Outras que ainda mantém é o verbo poder e o verbo pôr, cada um do seu jeito. O verbo poder, ele tem o pode, que é singular, parece lá com o nosso tem, e tem o pôde, que também é singular. Qual que é a diferença entre eles? É que o pode é no presente, no tempo presente, e o pôde é no pretérito perfeito. Ele pôde fazer aquilo mês passado, esse mês ele não pode mais, ok? Então, quando eu estiver no presente, não vai ter acento. Quando eu estiver no passado, ou seja, no pretérito perfeito, ele vai ganhar o acento. Por fim, o por e o por. Qual que é a diferença entre eles? Esse aqui é o verbo. Por. Eu vou pôr um presente debaixo da árvore de Natal.
E esse por aqui? Esse por aqui é a nossa preposição por, né? Eu fiz isso por amor, né? Enfim, qualquer outro exemplo que vocês possam pensar aí, né? Eu encontrei com meu amigo por aí, né? Então, por amor, por algo em algum lugar. Só para vocês terem os exemplos aí. Ok? Então, esses são os únicos acentos aí que a gente vai ter que entender como é que eles funcionam. Vocês podem perceber que esses aqui eles estão em monossílabos, né? Palavras que têm só uma sílaba. E esses aqui vão, né? O pod aqui, ele inclusive está como se fosse quebrando a regra da paroxítona. Mas é para manter essa diferença entre o passado e o presente. Tá bom? Nosso objetivo agora, fazer alguns exercícios sobre fonética e acentuação. Então vamos lá. Pessoal, então vocês estão vendo aí na tela o nosso primeiro exercício. É o exercício de número 2 da ETEC. Para quem quiser acompanhar na apostila, está na página 12, tá bom? Então vocês podem ver aí que temos um quadrinho, né? Uma história em quadrinho, uma tirinha aí. Diz lá, no primeiro bloquinho ali pretinho. O acento agudo desaparece do I e do U tônicos de palavras paroxítonas quando essas letras vierem depois de um ditongo. Cruzes, que rolo! Vândalo, preciso de um exemplo. Espelho? Ué, não entendi. Tcharam! Feiura, agora vira feiura. Então, só da gente ver o texto aí a gente já sacou que tem uma alteração nesse código ortográfico, no acordo ortográfico, que eu mencionei com vocês aí na aula, acabei de mencionar, que vocês podem ver que o U ali de feiura perdeu o acento, né? Feiura. Vamos ver o que o enunciado está pedindo. Levando em conta as informações do primeiro quadrinho, identifique a alternativa que apresenta a palavra que também sofreu alterações na acentuação gráfica devido à regra mencionada. Então temos aí, primeira coisa, né? Antes da gente ver as alternativas, vamos lembrar que a nossa regra aí, ó, ele está falando sobre o acento agudo do I e do U tônicos. O que não for I nem U, a gente pode jogar fora. Então, letra A, plateia. A vogal tônica aí é a vogal E, de plateia. Então, essa nossa A, a gente já pode cortar. Letra B, heróico. A vogal tônica aí é a vogal O, né? E o I ali é só uma semivogal. Então, heróico não é nem I nem U, pode cortar. C, gratuito. Gratuito, né? Gratuito, galera. Apesar de muita gente falar gratuito, é uma palavra que ela tem um ditongo aí. Ela tem apenas um ditongo. Olha lá na regrinha de novo, no nosso quadrinho lá. Ele está falando do acento agudo do I e do U quando eles vêm depois de um ditongo. Então, não é quando eles estão dentro de um ditongo. Gratuito aí, inclusive antes do acordo ortográfico de 1990, não tinha acento, né? É uma palavra que não tem acento. Então, pode cortar também a letra C. Letra D, baiuca. Baiuca. Olha aí, baiuca tem exatamente a regra que a gente está buscando. A gente tem a primeira sílaba que é bai, né? A sílaba bai, B-A-I. No caso aí o nosso I é uma semivogal, né? E a gente tem na próxima sílaba apenas a letra U, que é uma letra U tônica. Se antes ela tinha o acento agudo, né? A representação escrita dessa tonicidade, agora ela já não tem mais. Ficamos então com a alternativa letra D. Só para desencargo de consciência, vamos ver aí a letra E. Caiu, né? Caiu. Caiu. O I, ele está tônico, só que ele é propriamente parte do nosso ditongo, né? Caiu. Então, não tem sentido aí. A gente vai ficar com a letra D, baiuca, como a correta, ok? Vamos passar para o nosso próximo exercício.
É o exercício logo abaixo, para aqueles que estão acompanhando na apostila, para aqueles que estão vendo aí na tela, deve estar aparecendo agora. É o exercício 3 da antiga prova do Instituto Federal. Está dizendo lá para a gente. O texto a seguir foi extraído da seção Bárbara Responde, na qual a irreverente jornalista se propõe a esclarecer as dúvidas dos leitores. Leia-o com atenção. Vamos então ao nosso texto. Rigor gramatical. Aprendi que oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas. Mas e aquele banco cujo nome é oxítono e termina em U acentuado? Por que ele pode? Pascoala. Pascácia. Sei. Quer dizer que você compareceu à aula das oxítonas, mas perdeu aquela que ensinava que com o nome próprio cada um faz como bem entende, né, madame? Então, esse pequeno diálogo aí, humorístico, né, da revista da Folha, de março de 2007, mostra pra gente algumas dicas. Vamos ver o que ele está pedindo. Analisando a pergunta da leitora e a resposta da jornalista e considerando as regras oficiais de acentuação gráfica, é possível concluir que a palavra em questão, Itaú, não é oxítona, mas proparoxítona. Segundo as regras de acentuação gráfica em vigor, todos os proparoxítonos são acentuados. Aí, galera, já matou, né? Porque essa letra A aí está totalmente errada, não na segunda parte dela, mas na primeira parte. A palavra Itaú, ela é oxítona, né? O U ali é a última sílaba da palavra. Se está na última sílaba, é oxítona. Pode cortar a letra A. Letra B. Embora a palavra seja realmente oxítona, a razão pela qual ela é acentuada é outra. Acentuam-se as letras I e U quando formarem hiatos tônicos sozinhos ou acompanhados de S. Então temos aí essa nossa pequena regra aí, né, que ele está apresentando, só que é exatamente nesse caso em que a gente não tem uma acentuação, né? No final da palavra, quando esse I e esse U não ficam acentuados. Letra C. Trata-se de uma exceção à regra. O mesmo ocorre com a palavra Pacaembu, né? Pacaembu, no entanto, não tem esse acento, né? Então, essa regra aí está incorreta, não é que é uma simples exceção. E aí a gente tem a resposta da letra D, que é a correta. A resposta da jornalista está correta, uma vez que um fato semelhante ocorre com a grafia do seu nome, que deveria ter acento agudo, Bárbara. Por fim, letra E. A palavra recebe acento agudo por ser uma paroxítona terminada em U. Está incorreto também, galera, né? Ela não é uma paroxítona. Ficamos então com a letra D. A alternativa correta é a letra D. Tá bom? Então, gente, vocês têm aí um monte de exercícios ainda na apostila. Façam os exercícios, vão ao plantão de dúvidas, informem-se exatamente qual é o horário do plantão de dúvidas de português e tirem qualquer dúvida que ficou dessa aula. Tem o professor de plantão que está aí e dos outros exercícios tem o plantão de dúvidas para tudo que vocês precisarem. Um grande abraço e até a próxima.